Shalom pessoal, Rabino Jax aqui para falar da Parashá dessa semana. Hoje é 19 de janeiro de 2018, a Parashá é Bo, e basicamente ela conta a história do êxodo do Egito. E essa é uma narrativa muito importante. Todos nós temos nossas narrativas, como a gente conta as histórias, como a gente conta as histórias da nossa vida, como a gente conta a história da nossa família. Por exemplo, ou seja, nós precisamos escutar a história de onde a gente veio. Talvez a história de como o teu avô veio da Europa para o Brasil, ou como a tua família veio da fazenda para a cidade grande. Como que a gente tem esse negócio, de onde vem a tradição da nossa família de ser sapateiro, sei lá. As crianças precisam escutar os pais e os avós, contar a história deles. Toda cultura precisa de uma narrativa. E esse é o tema central, como eu disse, da Parashá dessa semana. Nós contamos a narrativa central do povo de Israel, como nós éramos escravos no Egito, e como Deus nos trouxe de lá com o braço estendido. Especificamente nós lemos em Êxodos 13, 14, e acontecerá que quando o teu filho te perguntar em dias por vir, dizendo o que é isso, você dirá para ele, com uma mão forte, um braço estendido, o Eterno nos trouxe do Egito, da casa da escravidão. E então essa história, né, é a história central do povo judeu, é uma narrativa de um povo saindo da escravidão para a liberdade, e a narrativa que está no centro da nossa observância, da nossa festa mais importante, que é o Pesach, né? Páscoa. Nós judeus somos obrigados a contar essa história. De fato, a Torá nos comanda 4 vezes a contar a história para as nossas crianças, nossos filhos. 3 vezes essa lei aparece na Parashá dessa semana, em Bo, e uma 4ª vez em Deuteronômio. Por que 4 vezes? A Torá nos diz basicamente a mesma coisa. A resposta é que há 4 tipos diferentes de crianças. A Haggadah de Pesach nos ensina que a Torá fala dos 4 tipos de pessoas, de crianças: o sábio, o malvado, o simples e aquele que não sabe perguntar. Nós devemos contar essa narrativa de uma maneira que os nossos filhos, filhas possam entender. Não importa que tipo de pessoa eles são, né? Qualquer condição tem que tentar ensiná-los. E todas as crianças, cristãs, judias, brasileiras, americanas, precisam de uma narrativa. Falando de narrativa, deixa eu contar para vocês sobre, talvez, a segunda narrativa mais importante do povo judeu, a narrativa na qual você pode encontrar você pode explicar tudo da vida judaica, encontrar uma simile, né, uma situação semelhante em todo evento que acontece, que é o violinista no telhado. O violinista no telhado, agora está muito famoso na Broadway, falar nisso, é a história de tradição e mudança num shtetl judaico na Rússia zarista. É uma história sobre pais e mães, né, tentando manter as tradições, enquanto eles são desafiados pelos seus filhos. Curiosamente, esse show foi um sucesso enorme no Japão. E você, de fato, pode ir no YouTube e achar vídeos, procura Fiddler on the Roof, Japanese ou Japan, né? Fiddler on the Roof no Japão, e você vai ver todo o Fiddler on the Roof em japonês. E por que esse show foi um sucesso enorme em Tóquio, e porque os japoneses adoram ainda hoje. E por quê? Quando for perguntado para eles por que vocês gostam dessa história, que não tem nada a ver com o Japão, eles dizem porque Fiddler on the Roof, o violinista no telhado, conta a nossa história. É uma narrativa que não é simplesmente judaica, mas universal. Ou seja, não viver num mundo onde você vive
com a tensão entre o tradicional e o novo. Hoje em dia, parece que nós já perdemos muito do senso da importância da narrativa. Alguns anos atrás, um rabino muito famoso aqui na Califórnia, chamado David Volpe, fez um sermão na qual ele dizia que a narrativa do Êxodo, né, do Êxodo do Egito, poderia não ser verdade. Houve um bafafá enorme, né, com muitas cartas para editores de jornais, dizendo como pode ser isso, denunciando o rabino. A minha crença é que, na verdade, é irrelevante. Que a verdade literal da narrativa do Êxodo não importa. O que eu tenho certeza é que mesmo o rabino David Volpe teve, e tem todos os anos, um Seder de Pesach, e ele conta a história para os filhos e para as filhas dele. Se a narrativa é literalmente verdadeira, não é tão importante como o fato que ele conta uma história, um mito de origem da fundação do nosso povo. As nossas narrativas nos definem. Se nós perdemos a nossa narrativa, nós perdemos o senso de quem nós somos. Cada povo tem que contar a sua narrativa, a sua história, né, como que nós chegamos onde nós estamos. Como judeus, nós temos que contar a história da fundação do nosso povo, que está basada no Êxodo do Egito. É isso aí. Shabbat Shalom, tudo de bom.